São Paulo contata mais um meia no mercado. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre patrocínio aí dando ruim no São Paulo. Tem informação aí também pra gente comentar sobre reforços do São Paulo para o jogo de amanhã contra o time do Atlético Mineiro e várias e outras notícias do Tricolor. Belezinha, rapaziada? Vamos embora aí para mais um vídeo. E ontem tivemos aí, né, cara, o jogo do Inter. O Inter acabou vencendo o Vasco aí por 1-0, né, lá em São Januário, e o Inter abriu aí 4 pontos pro São Paulo. O São Paulo estava ali brigando, né, quinta e sexta colocação por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, e agora faltam só aí mais 4 jogos, né, que falta para acabar o campeonato, e o São Paulo tá a 4 pontos do time do Internacional, e sendo sincero para vocês, não acredito mais que a gente vai conseguir pegar o Inter. Ah, Gabriel, mas falta 4 jogos, cara. 4 jogos, 12 pontos, tem que tirar 4 pontos do time do Inter. Eu literalmente não acredito mais, ainda mais depois do jogo muito ruim e decepcionante que o São Paulo fez contra o time do Red Bull Bragantino. Eu assisti um pouco do jogo do Inter com o Vasco ontem, foi um jogo muito ruim, tá muito fraco, mas cara, pô, o segundo turno inteiro do campeonato, principalmente, o Inter tá jogando muito mais que o São Paulo, tá? E o São Paulo não vai pegar o Inter aí, se pegar, né, pô, esses 4 pontos e se conseguir tirar, pra mim seria uma surpresa bem grande. Eu pensei que a gente ia conseguir talvez já nessa rodada, pensei que o Inter empatar, perder ali com o Vasco, que a gente vencesse o Bragantino, que tá na zona de rebaixamento, mas o São Paulo acabou que não conseguiu vencer, né? Agora é o seguinte, a gente também não perde a sexta colocação, né? Porque o Cruzeiro, o Bahia, pô, pelo amor de Deus, o Cruzeiro e Bahia não ganha de ninguém, né, cara? Não ganha de ninguém. Pra você ter ideia, o Corinthians, que brigou pra não cair o campeonato inteiro, já tá ali perto de passar o Bahia e o Cruzeiro. Pra você ver o nível, né, cara? Negocinho inacreditável aí. A sexta colocação a gente não perde, né? São Paulo perder a sexta colocação, tem que perder os 4 jogos e os outros times vencer os outros 4, né? Aí seria demais também. Aí a gente vai ficar em sexto lugar. E aí como é que fica? Em sexto lugar, ou a gente vai para pré-libertadores com esse sexto lugar, ou a gente vai para a fase de grupos direto, caso o Botafogo ganhe a Copa Libertadores. Tá? Se o Botafogo ganhar a Libertadores, abre mais uma vaga, né, que seria para o sexto colocado, porque o quinto já é a vaga do Flamengo. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, como ele está no G4, abre uma vaga para o quinto lugar, que é o Inter. E se o Botafogo vencer, a Libertadores abre a vaga para o sexto lugar, que é o São Paulo, né? Agora, cara, é torcer para o Botafogo ser campeão da Libertadores, porque por competência do São Paulo, a gente não vai para a fase de grupos direta da Libertadores, né, cara? Se a gente for, vai ser por conta do Botafogo aí abrindo mais uma vaga, né? Amanhã tem jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro, né? Que é o adversário do Botafogo aí na Libertadores. Botafogo, o Atlético Mineiro que não ganha mais de ninguém é o nosso adversário amanhã, né? Pô, já dá aquele, pô, o São Paulo não ganha do Galo tem não sei quantos anos, não sei o que. O Galo também, cara, o Galo é inacreditável, porque o Galo no primeiro turno tava 10, eram 11 jogos sem vencer aí. Aí foi jogar com o São Paulo, foi e venceu, né, o São Paulo. E agora chega no mesmo cenário do primeiro turno, né? Aí acontece, rapaziada, informação aí do Globoesporte.com. A comissão técnica do São Paulo trabalha para ter até 6 reforços à disposição para o jogo deste sábado contra o Atlético Mineiro às 9h30 da noite. Jogo às 9h30 da noite de um sábado, que maravilha, hein? 2 já estão confirmados, que é o Bobadilha e o Ferrez, que retornam das eliminatórias com suas seleções. Além deles, o técnico Luiz Boidia espera contar também com mais 4 jogadores que não enfrentaram o Red Bull Bragantino por lesões. O Wellington, lateral esquerdo, o Arboleda, zagueiro, o Wellington Rato e o atacante Caleri. Todos em processo de recuperação. Aqui a gente já tem o Bobadilha e o Ferrez de volta, né? Porque estava com a seleção e vão estar disponível. Dos que estavam aí machucados aí, o Caleri treinou com bola normalmente no treino da terça-feira, que foi o último treino antes do jogo com o Bragantino, né? Mas também ele só teve esse treino, né? Na segunda ele não treinou e na semana passada também não treinou. Mas treinou terça. Se ele treinou terça, cara, é muito provável, né, que ele treine também hoje, sexta-feira, né, que é o último treino, e esteja disponível para o jogo aí de amanhã contra o Atlético Mineiro. Aí tem que ver, né, cara, o Wellington Rato, o Wellington e também o Arboleda. Tô falando mais do Caleri, porque o Caleri treinou, tá na terça, coisa que não aconteceu, né, com os outros aí, né. Hoje tem o último, eu ia falar que é o último treino, né, cara, é o primeiro barra último, né, porque o São Paulo jogou quarta com o Bragantino, só que na quinta-feira ontem, cara, os jogadores que jogaram, né, que entraram em campo com o Bragantino, só se recuperaram, né, cara, aquele regenerativo, para recuperar ali a parte física, só treinou quem não jogou. E o time que jogou com o Bragantino vai treinar só hoje mesmo. Hoje e já acabou. Porque amanhã já é o jogo contra o time do Galo, né? O jogo contra o time do Atlético Mineiro
É aí, né? E hoje, né, cara, depois a gente vai ter mais informações aí de quem entendeu, quem não entendeu, quem vai pro jogo e quem não vai. E tinha muito desfalque pra esse jogo com o Bragantino, né? Só pra você ver aqui que pro jogo contra o Goiás a gente pode ter 6 voltas, né? 6 voltas aí, contando com os do de 7, se quiser botar no meio aí também, né? Bom, vamos avançando agora e vamos falar sobre o Rafinha, rapaz. Rafinha tá nesse embrolho de renova, não renova, vai se aposentar, joga até o final do Campeonato Paulista. E ele deu uma entrevista, né, cara? Participou lá do podcast do Nilson Show e falou aí que ele foi recusado aí no São Paulo lá nos anos 2000, rapaz. Olha só. Rafinha é torcedor assumido do São Paulo, com fotos na sua infância divulgadas no momento em que ele fechou com o São Paulo. Verdade, quando o São Paulo anunciou a contratação dele, tinha foto dele com a camisa do São Paulo, né, quando ele era criança. Aí, olha só. Hoje, o veterano lateral revelou que já foi recusado nos testes para as categorias de base do São Paulo em sua adolescência. O motivo foi a sua baixa estatura, especialmente quando ele era mais jovem. O Rafinha revelou que no início dos anos 2000, quando ele tinha 15 anos e buscava oportunidades em grandes clubes, teve uma série de recusas, inclusive do São Paulo, tá? Foi recusado porque ele era baixinho, cara, olha só. Abre aspas aí pro Rafinha. Teve quando eu vim aqui em São Paulo em 2000, quando eu vim fazer testes no São Paulo, no Juventus, no Corinthians. Ninguém me deixou. Aí eles falavam, não, você não pode jogar, é muito pequenininho. Os caras não deixavam nem eu treinar. Fui no Corinthians, fui no Juventus da Moca, e aí no Juventus eu joguei salão. E no São Paulo também fui recusado, fecha aspas aí, né, cara, pro Rafinha foi recusado porque ele era pequenininho, né, cara, foi recusado justamente por causa disso aí. Olha só, atualmente, segundo o site do São Paulo, o Rafinha tem 1,71 de altura. Mesmo ainda baixo, ele contou que fez tratamento de crescimento quando chegou na Alemanha e tiveram resultados. Abre aspas para Rafinha. Depois, quando eu fui para a Alemanha em 2005, a primeira coisa que os caras fizeram para mim foi um tratamento. Fiz um tratamento na Alemanha de 6 meses para crescer e tomei umas injeções lá. Os caras fizeram um tratamento forte comigo para crescer e eu realmente cresci. Fecha aspas. Então tá aí, ó. Rafinha foi fazer teste no São Paulo lá nos anos 2000 e foi recusado. Rafinha, São Paulo teve a oportunidade, né, cara, de pegar o Rafinha e ele ser revelado pelo São Paulo, mas acabou que o São Paulo, né, cara, recusou. Ele aí, né, fez teste, foi recusado porque ele era baixinho, né, cara, ele é bem pequeno. Ele ainda, né, não tem uma estatura tão alta, mas ele cresceu aí fazendo tratamento na Alemanha, né, em 2005, quando ele começou a jogar na Alemanha. Foi no Schalke, ele não citou aqui, mas acho que foi o Schalke, o primeiro clube dele na Alemanha, se eu não tô maluco, né, teve um time que ele jogou, depois que ele vai pro Bayern de Munique, tá bom? Falando em teste de base, de cotia que eu comentei aí, vamos falar sobre o William Gomes, tá, rapaz? Olha só, pegou não só no jogo com o Bragantino, né, cara? Já vem gerando muito debate essa questão do William Gomes, e principalmente depois da eliminação do Botafogo, que ele basicamente nem entrou em campo, só jogou naquele jogo contra o Cuiabá, e contra o Bragantino ele não jogou de novo, né, cara? E virou mais reclamação aí de torcedores porque ele não jogou. Olha só, o Marcos Visoli, ex-jogador do São Paulo e atual auxiliar técnico das categorias de base de Cotia, participou do Tricolaços, né, que é o programa lá, o podcast do Arnaldo e do Tironi, e comentou sobre a situação de William Gomes, tá? Ele falou o seguinte sobre o William Gomes, abre aspas. A gente sabia que o William Gomes teria dificuldade. Nesta fase em que o São Paulo tem que se classificar para a Libertadores, se eu sou o treinador, eu colocaria somente os caras mais maduros, fecha aspas, tá? Então, né, ele falou também que né, em outro trechinho ele também comenta que o William Gomes sentiu, né, cara, que é normal ter a questão da oscilação, ainda porque ele é muito jovem, acabou de subir profissional, tem poucos jogos no profissional, e essa oscilação faz parte, isso eu concordo, isso acontece com a grande maioria dos jogadores, cara. É muito difícil ver um moleque que sobe da base profissional e arrebenta, vira titular e explode. Acontece, mas são muito raro, muito raro. Até o Beraldo mesmo, cara, que foi um talento que o São Paulo teve, um dos principais talentos nos últimos anos. O Beraldo, por exemplo, cara, em 2022, se eu não estou enganado, ele teve que ficar o ano todo no profissional, entrava um joguinho aqui da Sul-Americana, no segundo tempo ali, mano, só em alguns jogos pontuais, ele não jogava literalmente, né, cara? Tava ali só para acompanhar o elenco, e em 23 ele acabou fazendo o que fez, né? Ele foi vendido aí por 20 milhões de euros e fez a temporada que fez pelo São Paulo. A questão é que é o seguinte,
Depois, o que me pega é o seguinte, o próprio Alexander Vieira trouxe informação nesse sentido de que ele parou de jogar porque, cara, lá dentro eles viram que o garoto sentiram realmente, né, aquele jogo com o Botafogo, saiu com 30 minutos e tudo mais. Mas a questão que pega é, o momento que o São Paulo vive, né, cara, o time do São Paulo é muito oscilante, todo mundo oscila ali, né, cara, pô, o São Paulo oscila no mesmo jogo, de um jogo pro outro, um jogador joga um jogo bem pra caramba, depois fica 5 sem jogar, e o que acontece? O William Gomes, depois do jogo com o Botafogo, cara, né, teve o jogo com o Corinthians, que a gente venceu por 3-1, e depois teve o jogo contra o Cuiabá, né, que ele entrou, foi o único jogo que ele entrou depois da eliminação. E contra o Cuiabá, ele entrou bem, cara, entendeu? São Paulo teve a chance mais clara de gol que o São Paulo teve para fazer no jogo foi com o William Gomes quando ele entrou no segundo tempo. Todo mundo fez um jogo bizarro de ruim. Ele entrou no segundo tempo, né? Inclusive nesse segundo tempo ele fez um jogadaço, passando no meio do jogo do Cuiabá e finalizou para fora. Depois teve um chute de fora da área que ele chutou, o goleiro defendeu. Ele entrou bem no jogo, entendeu? Aí que fica a questão, pô. O moleque entrou bem no jogo, ele não merece entrar nos próximos jogos, né? Então, esse negócio aí de ele sentir o jogo, dele oscilar, faz completamente parte aí do processo de maturação quando jogou só profissional. Mas, sinceramente, cara, por exemplo, o jogo contra o Vasco tava 3-0, cara. Tu quer um jogo melhor do que esse pra tu colocar o moleque pra cada vez ele entrar mais, pegar mais experiência, ficar mais maduro? 3-0 pro Vasco, ele não entrou. 3-0 pro Vasco, aquele jogo, ele não entrou. Aí o São Paulo tá empatando com tal time, ele não entra. Aí tá perdendo, ele não entra. Tá ganhando já, o jogo já ganha, ele também não entra. Né? Esse ponto aí que eu contesto muito, né? Não só eu, muitos torcedores também contestam essa questão aí do Zubeldia, né, cara? Convenhamos que teve jogos aí que ele poderia tentar. Fora que eu já falei 1 milhão de vezes, é um jogador que tecnicamente ele é muito bom e é um jogador que pode, cara, fazer algo diferente, né? Coisa que só o Lucas no time do São Paulo pode. O único que pode fazer uma coisa diferente ali, mano, tirar um coelho da cartola e ganhar o jogo é ele. Como ele fez com o Bragantino no gol de empate, né? E o William Gomes já fez contra o Vitória, fez contra o Cruzeiro, né? Com 50 mil pessoas no Mineirão. Ele foi lá, jogou pra cacete, fez o gol da vitória e botou o jogo no bolso. Bom, vamos avançando agora e vamos falar aí sobre o mercado da bola, tá? Sobre o mercado da bola, São Paulo já iniciou o planejamento aí para 2025 e vamos lá, temos aqui 2 pontos. Ó. Primeiro, tá? Quem soltou a informação, a gente vai trazer aqui os 2 lados da moeda. O Thiago Fernandes, do portal Gol, trouxe a seguinte informação. São Paulo fez contato para saber mais informações sobre o Douglas Augusto, meia de 27 anos, do Nantes, da França. O jogador vê com bons olhos um retorno ao Brasil no momento. Ele é um dos destaques do time. Tá? Então, Thiago Fernandes trouxe a primeira informação, tá? Meia de 27 anos do Nantes, Douglas Augusto. São Paulo fez um contato ainda para buscar mais informações sobre ele, né? Aí acontece, ó. Douglas joga como terceiro homem de meio campo, podendo alterar entre sistemas com 3 ou com 2 volantes. Isso aqui é importante, ó. O São Paulo tem que perder o Luiz Gustavo, que pode se aposentar, vender o Bobadilha e ainda o Rodrigo Nestor, que deve ir para o Bahia, tá? Então tem essa questão aí, né? O Luiz Gustavo pode parar de jogar, o Nestor deve ser vendido para o Bahia e o Bobadilha também é um jogador que tem mercado, que tem sondagem da Europa, e o São Paulo também pode acabar vendendo ele, que é um dos principais jogadores do São Paulo que vem sendo sondado aí por times de fora, né? Um dos jogadores mais valorizados do São Paulo, visando venda para a Europa, é o Bobadilha. Então tem grande chance também, né, cara, dele sair aí, né? E o que acontece? O André Hernan trouxe uma informação aqui, cara, né, no outro lado da moeda. Ó. Douglas Augusto no São Paulo. 0 consulta agora. Na última janela, ele foi consultado e valores giram em torno de 10 milhões de euros. Algo surreal para a época e, obviamente, hoje. Informação que trouxe o André, tá? Então, o meu trabalho aqui, cara, é vir pegar a informação e repassar para vocês, né? E eu tô trazendo aqui os 2 lados. O Thiago que trouxe que o São Paulo fez o contato e o André Hernandes que não tem nada, que o São Paulo fez o contato na janela do meio do ano, né? E que os valores giram em torno de 10 milhões de euros, tá? Eu não conhecia esse jogador, tá? Esse Douglas Augusto aí. Aí eu fui ver aqui a repercussão da rapaziada nas redes sociais. Ele jogou no Fluminense e jogou no Corinthians em 2018. Pelo que eu vi aqui, a torcida do Corinthians não gostava muito dele, não. Falaram que ele é ruim, que não sei o quê. E hoje, né, cara, 2018, tá? 6 anos depois, basicamente, ele tá aí no Nantes, né? Segundo o Thiago Fernandes aqui, ele é um dos destaques da equipe do Nantes. E o André Nantes que o negócio gira em torno de 10 milhões de euros, quando o São Paulo fez uma sondagem pra ele na janela do meio ano. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? De 10 milhões de euros, o São Paulo não tem esse dinheiro pra poder gastar aí hoje um jogador só, né?
E outra, pô, 10 milhões de euros num jogador de futebol, mano, 10 milhões de euros em um jogador é pra chegar um maluco, mano, pra vestir a camisa 10, pra vestir a camisa 9 e chegar e resolver, pra ser o cara, entendeu? Não tem como tu gastar 10 milhões de euros no Douglas Augusto, que jogou no Fluminense, jogou no Corinthians, que era muito contestado dos times, e agora joga no Nantes, da França, né, cara? Então, óbvio que o São Paulo não vai pagar isso, mas, pô, esse valor aqui também, cara, pelo menos pra mim, sem cabimento algum, né, enfim. Bom, vamos avançando agora, vamos falar aí sobre patrocínio no São Paulo, rapaziada. Tá aí a informação, tá do UOL. Em um evento realizado no Morumbi nesta semana, o Eduardo Tuni, diretor de marketing do São Paulo, revelou que chegou a cancelar um acordo de patrocínio que estava próximo depois de descobrir que um dos diretores da empresa era acusado de violência, tá? Então, foi a informação que trouxe o Eder aqui no UOL, tá? E o Eduardo Toni revelou isso aí, de que, né, tinha um acordo de patrocínio já bem encaminhado, e depois, né, São Paulo voltou atrás porque teve um dos diretores da empresa, aí foi acusado aí de violência. Aí que fica, né, por quê? O que acontece sobre isso aqui? O próprio Eder Traskin trouxe informação, né, de que o São Paulo tinha um patrocínio já muito bem encaminhado, aí, super encaminhado para a manga da camisa para 2025, né? Já estava bem encaminhado, mas é só para 2025. Aí que fica a pergunta, esse patrocínio que estava encaminhado, é esse aqui? Né, que o São Paulo cancelou porque um dos diretores foi acusado de violência, ou é outro patrocínio? Isso aí a gente não sabe, né? Então vamos aguardar mais informações aí sobre isso. Certo, meu parceiro? É isso, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.